A paz do Senhor. Eu sou a pastora Jo, do Ministério ADGO, esposa do pastor Artal de Pameri, onde estamos aqui trabalhando para o reino de Deus. Hoje, com a oportunidade de trazer a palavra no projeto Mães que Oram, com o tema Mães com o Poder de Deus, que se encontra em Efésios capítulo 1, versículo 19 ao versículo 21, que nos diz assim: E qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Essa carta de Paulo aos Efésios, ele escreve quando ele estava em prisão, e ao saber notícias da igreja em Éfeso, Paulo se alegra e eleva a Deus uma oração de ação de graças. Ele agradece a Deus e expressa sua alegria pelo agir de Deus na vida daquelas pessoas. Quantas vezes em nossas orações pedimos tantas coisas a Deus, mas poucas vezes encontramos ao orar, expressa sua gratidão pela vida daquele irmão que Deus usou para abençoar a sua vida. E muitas das vezes falta isso na nossa vida. Nós percebemos que aqui Paulo tinha uma vida de constante oração. Paulo fazia menção, ele orava por todas as igrejas. Vamos encontrar um homem que constantemente estava orando pelas pessoas, pelos ministérios, pelas igrejas. E nós precisamos, dentre as nossas disciplinas espirituais, não podemos esquecer quão importante é a vida de oração. Nós vimos aqui que nesse texto sobre a autoridade de Jesus, ele está louvando a Deus pela ação do Espírito de Deus. Ele exalta a Deus porque Deus, na sua soberania, na sua sabedoria, ele outorga ao Senhor Jesus Cristo. De forma que encontramos Paulo ali mesmo em prisão. Eles podiam, na verdade, prender o seu corpo, mas o seu espírito estava livre. A primeira coisa que ele pede a Deus é que ele dê um espírito de sabedoria e revelação. Paulo sabia, e nós sabemos, que o homem por si só é incapaz de ter um discernimento das coisas espirituais. Nós precisamos pedir com que o Espírito Santo de Deus nos dê discernimento. E só através do Espírito Santo de Deus é que nós vamos entender, o Senhor vai nos dar sabedoria, vai nos capacitar. Nós vimos aqui que a oração de Paulo pelos Efésios reflete o desejo máximo de Deus para todo crente em Cristo. Ele ora para que o Espírito opere neles em maior escala, e a razão dessa medida maior do Espírito é que nós venhamos receber mais sabedoria, revelação e conhecimento a respeito dos propósitos redentores de Deus. Para nós, como mãe, precisamos progredir na graça para obter vitória sobre Satanás e o pecado. Da testemunha eficaz de Cristo é necessário o poder de Deus. O poder de Deus deve se manifestar constantemente em nossas vidas. O hábito de orar nos leva a descobrir os grandes tesouros de Deus escondidos na intimidade e no relacionamento com Deus. O Senhor Jesus Cristo abriu o caminho da oração para todos aqueles que amam a Deus e creem na sua morte e ressurreição. As palavras de Jesus Cristo diz assim: tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Então nós precisamos crer. Nos mostra que as possibilidades geradas em nossas vidas pela oração é imensurável, eficaz, é simples, mas é preciso desenvolver o hábito de orar. Para isso é preciso desacelerar a vida. Quantas das vezes nós estamos correndo de um canto para outro, esquecemos de tirar um tempo para buscar a presença de Deus. Quando nós falamos de buscar a presença de Deus, o revestimento do Espírito Santo de Deus, nós vamos lá no livro de Atos. Quando o Senhor Jesus falou para aqueles discípulos, aqueles apóstolos, que eles ficassem lá até ser revestidos do poder de Deus. E o Senhor fala conosco neste momento.
O maravilhoso poder do clamor se manifesta na vida de quem é servo e filho ao mesmo tempo. É necessário submissão, confiança e amor. Se nós desejamos ver mudança profunda na nossa vida, na família, casamento, enfim, se desejamos ver tudo ao nosso redor mudar, precisamos orar. Essa é a chave nossa. Nós estamos aqui num tema abençoado que fala mães com poder de Deus. O Senhor nos deu essa autoridade, o Senhor nos deu essa ousadia, para que nós, quando nós orarmos, com certeza o Espírito Santo de Deus, ele vai operar. Aquilo que nós não podemos fazer, o Senhor vai fazer. Aonde nós não podemos entrar, o Senhor vai entrar. E aquilo que nós não estamos vendo, o Senhor está vendo. E é um Deus que revela. Ele só vai revelar para nós se verdadeiramente nós tivermos o Espírito Santo de Deus. O poder do clamor é ilimitado. Ele é capaz de ir até onde sua fé alcança. Precisamos nos esvaziar-se de nós mesmos e encher-se de Deus. Às vezes nós estamos cheios. Cheio de quê, pastor? Cheio de ódio, de ressentimento, de tristeza, de angústia. Mas o Senhor nos convida neste momento de nós esvaziarmos de nós mesmos e pedir para que o Pai, o Espírito Santo de Deus, nos enche da graça dele, do poder, para quando nós clamarmos o nome de Jesus, algo sobrenatural acontecer na nossa vida, porque a oração, ela é capaz de mudar qualquer situação. Não importa o quão difícil estão as coisas, Deus é poderoso para responder ao nosso clamor e escrever uma nova história. E Deus, neste momento, Ele está escrevendo uma nova história. Ele está mudando o cativeiro de vidas neste momento. Você crê que Deus está visitando o seu lar, a sua família, os seus filhos? Receba neste momento, no nome de Jesus, a palavra que vem da parte do Pai, o Espírito Santo de Deus, assim como Deus usou Paulo, Paulo pedindo ali sabedoria, discernimento. O Senhor está falando conosco. Vamos pedir ao Senhor sabedoria, vamos pedir ao Senhor discernimento, para que nós possamos ser cheios do poder de Deus. O Salmo 107, versículo 28 ao versículo 30, nos diz assim: então clama ao Senhor na sua tribulação, e Ele os livra das suas angústias. Faz cessar a tormenta, acalma-se as ondas, então se alegram com a bonança, e Ele assim os leva ao porto desejado. Suas palavras resumem um pouco de trajetória de Israel no deserto. O povo passou por diversas e severas aflições, e quando eles achavam que o fim havia chegado, eles clamavam ao Senhor, e Ele os livrava de suas tribulações. Deus, Ele é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Quando nós clamamos o nome de Jesus, você pode ter certeza que algo sobrenatural acontece nas nossas vidas. Não há impossibilidade em nossas vidas que o Senhor Deus não seja capaz de resolver. Porque o Deus do impossível, Ele faz milagres acontecer na minha e na sua vida. Ele nos ama, Ele tem cuidado de nós e tem o prazer em ouvir as nossas orações. Quando nós clamamos, pedindo socorro, Ele é a nossa ajuda. Ele fortalece as nossas mãos e firma os nossos pés para a batalha. A oração possui um poder infinito. Quanto mais íntimo de Deus e mais sensível a voz nos tornamos, mais compreensível se torna a linguagem do céu. Temos um dos grandes exemplos de uma mulher, Ana, mãe de fé e oração. Que nós possamos, a cada dia mais, buscar a presença de Deus, pedir para que o Espírito Santo de Deus, aleluias, venha nos encher, no nome de Jesus, que possamos compreender a grandeza de Deus e enxergar aquilo que os outros não veem, que possamos contemplar a grandeza do poder de Deus, para conhecermos o poder de Deus. Nós, como servo de Deus, necessitamos de poder por várias razões. A primeira razão, que nós precisamos do poder de Deus, porque somos fracos. Mateus 26, 41 nos diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação.
Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Que neste momento nós possamos pedir ao Senhor para nos fortalecer. Segunda coisa, porque existem inimigos que querem roubar as nossas riquezas. Efésios 6, versículo 1, versículo 12, nos diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então nós precisamos pedir para o Senhor o revestimento da armadura dele. O poder de Deus abre o entendimento do homem, e nós só vamos receber o poder de Deus se tivermos fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Como abalar o mundo com o poder de Deus? A primeira coisa que nós aprendemos aqui: nós só vamos abalar o mundo com a presença do Espírito Santo. Nós vimos aqui que a primeira e maior marca da igreja primitiva era a presença do Espírito Santo, que manifestava o poder de Deus em suas vidas. Antes do derramamento do Espírito Santo, os cristãos eles estavam tímidos, fracos e desanimados, mas depois do Pentecoste eles se tornaram cheios de vigor e autoridade espiritual. Então, mães, que neste momento, que nesta hora, que nós possamos nos esvaziar e nos encher do Espírito Santo. A segunda marca que a igreja primitiva tinha e que nós precisamos ter era uma vida de oração, e que nós possamos também ter uma vida de oração. Diante das perseguições, lutas e desafios resolviam suas questões diante do altar do Senhor em oração. Terceira marca que nós precisamos ter para receber o poder de Deus é o poder do perdão. Outra característica marcante da igreja primitiva era o perdão praticado pelos primeiros cristãos. Estevão foi o primeiro mártir, morreu orando e perdoando os seus opressores. E nós, como servos de Deus, precisamos perdoar os que nos ofendem. E a quarta marca que nós precisamos ter: o poder da conversão. A mudança na vida das pessoas era mais uma marca que abalou a sociedade do seu tempo. E nós, como igreja, como mãe, como família, nós precisamos ter essa marca do poder da conversão. O mundo tem que ver em mim e em você que verdadeiramente o Espírito Santo de Deus está na minha vida, está na sua vida. Amém? Nós vimos aqui que temos um exemplo de Saulo, que transformou a sua vida para sempre, de perseguidor passou a ser perseguido. E sua vida era uma prova do poder de transformação do Evangelho. Que nós, nesta tarde, que nós possamos verdadeiramente nos encher da presença de Deus, do poder de Deus, para a glória de Deus. Eu falei aqui da atitude de uma mulher, como mãe, que tinha fé e oração. Ela demonstrou, que era Ana, ela demonstrou uma fé genuína no amor e poder de Deus. Contudo, ela teve fé em Deus. Ela não se isentou de ter problemas e aflições. Ela confiou em Deus. Ela confiou em Deus, e nós, como mãe, nós precisamos confiar e depositar a nossa confiança em Cristo Jesus. A história de Ana nos mostra que ela era uma mulher temente a Deus. Mesmo assim, sua vida não era fácil. E conosco não é diferente. Mas se nós tivermos o Espírito Santo de Deus, você pode ter certeza que os levantes vêm, as dificuldades vêm, mas maior que está conosco, em nome de Jesus. Então, Ana, ela sonhava em ter filhos, mas era estéril. Ana era constantemente humilhada pela sua rival.
Contudo, Ana teve uma atitude diferente. Com fervorosa oração, clamou ao Senhor por um milagre. Ela alcançou o favor de Deus. Teve Samuel e outros filhos. Com a história dessa mãe, podemos aprender a riqueza de entregar tudo nas mãos de Deus. Sejam afrontas ou tristezas, sonhos ou gratidão, é importante deixar tudo diante do Senhor. Ana não retrucou as ofensas, nem tentou driblar o problema à sua maneira, mas recorreu ao único que tem poder para fazer tudo soberanamente, que mesmo passando por lutas, não desanimou. E nesta hora, o Senhor está falando conosco, não desanima. Creia e busca Deus, confie em Deus. Os seus filhos e sua família será canal de bênção na presença de Deus. Quantas das vezes nós se deparamos com quadro, nós como mãe, e muitas das vezes os nossos filhos dando trabalho, e nós queremos correr de um canto para outro, esquecendo de correr para os pés do Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus está falando conosco, para que nós venhamos buscar a face dele, se humilhar debaixo da mão potente de Deus. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, no seu lar, no seu casamento, na vida do seu filho. Que o Espírito Santo possa ter falado ao coração de cada um de vocês. Mães de joelhos, filhos de pé. Sabemos que quando nós clamamos o nome de Jesus, algo sobrenatural acontece na nossa vida. Eu sou testemunha viva, irmãos. Quando eu rendi aos pés do Senhor Jesus, eu tenho 3 filhos lindos, maravilhosos, mas nós sabemos que no meio de um dos nossos filhos sempre tem um que é mais abençoado, mas eu não desisti de nenhum dos meus filhos. Hoje eu quero louvar, exaltar e glorificar o nome de Jesus, porque todos os meus filhos são obreiros, são canal de bênção na presença de Deus. Hoje eu tenho meu primogênito pastoreando uma congregação aqui em Ipameri, tenho a minha amada diaconisa Nayara como cantora, preletora, intercessora para a glória de Deus. Tenho meu filho Lucas também, que é um levita, é um pregador da palavra de Deus, mas foi de joelho. Então, mães com poder de Deus, quando nós não podemos ir, o Senhor vai. Que o Espírito Santo de Deus possa ter falado ao teu coração, em nome de Jesus. Amém?